introdução, considera os diagnósticos, sintomas chaves, comorbidades e sobreposição e tratamento. Eu gosto que a gente vai conseguir falar isso tudo. Eu uso o microfone. Nós vamos. Nós não vamos conseguir falar tudo em 20 minutos, mas eu vou dar uma passada em cada ponto desse, por favor. Então, introdução. A Organização Mundial da Saúde, né, definiu que essa entidade, que é encefalomielite miálgica, ou síndrome da fadiga crônica, ou síndrome da fadiga pós-viral, é uma doença do sistema nervoso central. Ela está caracterizada no CID-10 com G93.3. Se você for no G93.3, você vai estar lá como fadiga pós-viral, e embaixo encefalomielite miálgica, tá? E existe uma classificação da Instituição de Saúde do Reino Unido que coloca ela nessa classificação chamada SNOMED-CT, que é uma classificação deles. Tá? Nós vamos usar em toda a aula essas siglas, mesmo estando em inglês, porque é a sigla oficial de todos os trabalhos, de tudo que a gente tem, tá? Mas sabendo que é a sigla da encefalomielite miálgica e dos outros nomes. Então, se sabe que hoje realmente é uma doença genuína e é uma condição extremamente debilitante, que pode fazer com que uma pessoa fique completamente incapaz de suas atividades habituais, seja profissionais, educacionais e sociais, tá? E é uma doença neurológica ainda de origem desconhecida, mas considerada grave, crônica, complexa e sistêmica. Nomenclatura. Esse é o grande problema da nomenclatura. Como a gente falou que tem 3 nomes, esses 3 nomes existem porque foram aparecendo através de estudos de grupos de pacientes e foram aparecendo em estudos científicos, em levantamento de doenças, e acabou que ficou com esses 3 nomes mesmo. Então, a primeira que seria encefalomielite miálgica, mas hoje está tentando se trocar para encefalopatia, porque quando a gente fala de encefalomielite, a gente vai pensar num processo infeccioso, cometendo a medula e o encéfalo. Nós vamos ver que tem uma grande chance de ter um fator patogênico aí infeccioso no início da doença, mas eles estão tentando agora mudar a nomenclatura para encefalopatia miálgica, que ficaria mais concordante. Essa terminologia ela foi primeiramente descrita no editorial do Lancet, de 1956, que relatou sobre esses casos de encefalomielite miálgica em pacientes nesse hospital em Londres, em 1955. E aí foi a primeira vez que se escreveu essa terminologia. E ela predominava nesses pacientes sintomas musculares com dor, mialgia, e sintomas do sistema nervoso central que eles chamavam de encefalomielite, que o paciente tinha alterações cognitivas, fadiga, ele tinha alterações autonômicas e assim por diante. E podia ter alterações esfincterianas também. A outra terminologia, que é a síndrome da fadiga crônica, que talvez todo mundo conheça mais essa terminologia, já tenha visto, ouvido falar de alguma coisa sobre essa síndrome, ela é ainda mais usada hoje no Reino Unido, tá? No entanto, ela não é muito aceita pelos portadores. Eles acham que isso aqui, essa nomenclatura, ela dá um certo tom pejorativo para os pacientes, tá? Porque ela falha em descrever a diversidade de sintomas e a sua severidade. E a síndrome de fadiga pós-viral, tá? Que foi introduzida nos anos 80, e é aquela que tem uma relação exclusivamente temporal com um evento infeccioso, principalmente eventos virais, e você começa a descrever os sintomas logo após um quadro infeccioso. A epidemiologia. Não tem-se muitos estudos de epidemiologia, os estudos mais recentes estão começando a serem feitos agora, mas tem um estudo do Reino Unido que coloca que em torno de 0,2 a 0,4 da população do Reino Unido é portadora desta síndrome, dessa condição. Seria aproximadamente 250 mil pacientes, incluindo crianças e adolescentes que podem também ser acometidos. Esse autor ele fez um estudo de prevalência e incidência em que ele encontrou a prevalência de mais ou menos 72 pacientes por 100 mil habitantes e uma incidência de 13,6 novos casos por 100 mil habitantes por ano. Todas as idades e classes sociais foram acometidas, isso não teve diferença, tá? Mas era bem rara, abaixo dos 7 anos e acima dos 60.
Então, ela pega, na verdade, a população que está mais em alta atividade. O fenótipo é bastante diferente dos extremos da idade, tá? A relação à mulher são 2 mulheres para cada homem, e não tinha associação com aspectos de personalidade, ou seja, pacientes que eram mais tímidos ou mais fechados, ou pacientes mais alegres, isso não teve relação, e uma maior probabilidade de contrair parentes de 1º grau. Qual que é a história natural dessa condição? Tem muito poucos estudos de boa qualidade metodológica para podermos mostrar como seria a história natural. Existe apenas um estudo prospectivo, randomizado, de base populacional, que foi publicado por Jason em 2011, que deu um pouco uma noção sobre essa história natural. O que ele encontrou? Ele encontrou que os pacientes que começavam com sintomas e tinham um determinado grau de desabilidade, eles se mantiveram ao curso de 10 anos com os mesmos sintomas, ou seja, não houve uma piora pelos 10 anos. Então, parece que a doença se instala e, dependendo da forma como ela se instala, ela se mantém estável ao longo de 10 anos. Encontrou uma mesma taxa, né, durante esses 10 anos acompanhando todos esses pacientes. E esse sintoma é um sintoma muito importante, que deve ser questionado e deve ser interrogado quando você suspeita dessa síndrome, o chamado mal-estar pós-esforço, que foi o sintoma que melhor diferenciou o grupo com a condição da encefalomielite miálgica do grupo controle, ou de grupos chamados fadiga crônica idiopática, ou de outras condições médicas, clínicas ou psiquiátricas. E 100% do grupo com a encefalomielite miálgica apresentavam sono não reparador e comprometimento cognitivo, principalmente memória e concentração. Então, esse autor, ele coloca que existe um core importante que tem que estar presente no diagnóstico da síndrome da encefalomielite miálgica. O mal-estar pós-esforço, que às vezes é um esforço simples, às vezes é simplesmente ir lavar uma louça, ir fazer uma comida, e tomar banho. O sono não reparador, todos os pacientes reclamam, e há vários tipos de apresentações de distúrbios do sono, desde sonolência excessiva, insônia e a sensação de sono reparador. É lógico que tudo isso tem que ser investigado, tem todas as possíveis causas. E o comprometimento cognitivo. O comprometimento cognitivo é uma queixa importante e frequente, nós vamos ver por que nesses pacientes. Bom, os critérios diagnósticos. Aí vem uma grande dificuldade até hoje. Vocês vão ver que existem mais de 20, se vocês forem pesquisar, mais de 20 critérios diagnósticos para encefalomielite miálgica, tá? E esses critérios mudam de acordo com os estudos, com os locais onde eles foram estabelecidos, né? Pesquisas mais recentes, os pacientes têm que preencher critérios abaixo. Então, tem 2 critérios que hoje são considerados mais importantes para a definição para o critério diagnóstico da encefalomielite miálgica, que é da CDC, né, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é chamado Fukuda Critério, que foi feito em 1994, e o Canadian Criteria, que foi publicado em 2003. Então, vamos ver esses critérios. Na verdade, assim, é muita coisa para cada critério, mas basicamente o que coloca? O Fukuda Critério, que é um critério que é muito usado ainda. Então, tem que ter todos esses achados. Então, o indivíduo tem que ter uma fadiga crônica severa por mais de 6 meses consecutiva, mas há um adendo para esses critérios que, às vezes, 6 meses já é um tempo em que o paciente já está pior para você abordar. Então, eles acreditam que talvez isso vai mudar, vai diminuir esses 6 meses, tá? E eles apresentam, né, sempre um mal-estar que é contínuo, principalmente com esforço, né, e sem qualquer outra condição médica associada à fadiga, tipo esclerose múltipla, que a gente sabe que é uma doença neurológica que cursa com muita fadiga, ou outras doenças metabólicas, endócrinas e assim por diante. A fadiga, ela tem que ser significante para interferir nas atividades de vida diária, ou seja, o paciente vai se tornando incapacitado de fazer tudo o que ele faz no seu dia a dia. E ele tem que ter pelo menos 4 desses sintomas.
que seria um mal-estar, né, pós-esforço, durando mais que 24 horas, um sono não reparador, um comprometimento importante da memória ou da concentração, dor muscular, às vezes ele pode ter dor articular também, com sudorese, mas sem sinais de artrite, de processo inflamatório local articular, dor de cabeça de um novo tipo, diferente que ele já tinha, de uma severidade maior, tá? Ele pode ter uma sensação de enrijecimento do pescoço, até a linfadenomegalia, linfonodos axilares e cervicais, e pode apresentar também uma sensação de dor na garganta, certo? Frequente e recorrente. Esse, então, foi o critério de Fukuda, né, de 1994, e esse é o critério, o critério canadense, né, que também tem que ter 6 ou mais meses de fadiga, que também há ainda essa controvérsia. E um dos sintomas das seguintes categorias: o mal-estar pós-esforço, tá? Disfunção do sono e comprometimento cognitivo. Nem sempre a dor tem que ser presente como um sinal mais importante, apesar da nomenclatura miálgica, tá? Mas geralmente ela vem sim, e mais do tipo muscular. E um sintoma dos seguintes: um sintoma autonômico, como a intolerância, a intolerância autonômica, que nós vamos falar, algum sintoma neuroendócrino e algum sintoma imunológico. Existe ainda um critério publicado em 2015, que é relacionado, o que acontece? Nos Estados Unidos, algumas entidades médicas estão querendo mudar o nome de encefalomielite miálgica crônica para essa doença relacionada à intolerância ao esforço. Tá? É uma doença sistêmica relacionada à intolerância ao esforço. Eles têm os critérios propostos, né? Mas isso ainda não foi aprovado, há muita discussão. E os grandes centros que estão pesquisando, estudando a encefalomielite miálgica ainda não aceitam esse tempo para falar da fisiopatologia, porque hoje tem muitos estudos de neuroimagem, estudos de neuroimagem funcional, estudos de laboratório, estudos de grupo de pacientes, tentando entender como seria a fisiopatologia dessa entidade ainda que é tão desconhecida. Então, se acredita que ela é uma desordem complexa, heterogênea e provavelmente multifatorial, não seria só um fator, né? Ainda não há um biomarcador específico, então é uma doença que principalmente o diagnóstico é baseado nos critérios clínicos, tá? E uma doença que tem que ter, ela tem 3 componentes importantes: fatores predisponentes, que seria uma predisposição genética, já houveram alguns estudos com alguns genes, mas assim, nada confirmado que poderiam dar a predisposição ao aparecimento do sintoma. Os fatores precipitantes, principalmente infecção e principalmente viral, tá? E alguns relatos de imunização. Fatores perpetuantes. Aí vem novamente a infecção, a ativação do sistema imunológico, fatores ligados ao próprio músculo, com fatores com relação à mitocôndria, energia, fatores do sistema nervoso central e expressão gênica. Com relação ainda à parte de infecções, né, fatores que seriam precipitantes e perpetuantes, já se sabe que vários desses vírus e bactérias podem ter relação com a encefalomielite miálgica. Então, a clamídia pneumoniae, dengue, ebola, enterovírus, giardia, Epstein-Barr, que lá está muito relacionado na esclerose múltipla, né? Vírus da hepatite e vários outros que já são documentados, podendo ter uma relação na fisiopatogenia. E ainda quando a gente for falar então de fatores perpetuantes e fatores predisponentes, né, já se sabe que ocorrem anormalidades do sistema nervoso central. Essas anormalidades estão relacionadas principalmente à produção de citocinas inflamatórias por um gatilho, seja ele viral ou algum outro gatilho externo relacionado a estresse ou algum outro fator não conhecido, em que essas citocinas têm uma predileção para atacar o tálamo, e daí de tálamo vai para outras vias, circuitos límbicos e as vias corticais envolvidas com dor e envolvida com fadiga. Sistema endócrino, então, não é infrequente você encontrar alterações
como a diminuição do cortisol matinal, a alteração do ACTH, não necessariamente sendo uma doença relacionada a esse sistema endócrino, tá? E no músculo, né? Principalmente causando comprometimento do metabolismo energético. Tem estudos já estudando mitocôndria a nível de célula muscular. Infecção, ativação do sistema imune, inflamação, que é um modelo que envolve a infecção como gatilho. Na maioria dos casos, eles acreditam que tem um processo infeccioso. Não necessariamente que aconteceu agora e foi o gatilho, mas alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás e fez todo esse processo, ativando o sistema imune, começando toda a cascata da fisiopatologia, que causa, então, a liberação das citocinas pró-inflamatórias, como eu já disse, né, que vão inflamatória das células do sistema imune inato e que vai ser ativado e começar todo o processo. Existe um trabalho publicado em 2014, feito com neuroimagem funcional, com PET-CT, que eles mostraram uma neuroinflamação mediada por citocinas associada à ativação da micróglia. Então, eles acham que a micróglia ela tem um importante papel aí no mecanismo fisiopatológico da encefalomielite miálgica. E outras estruturas afetadas, né? Amígdala, hipotálamo, mesencéfalo, tálamo, tudo relacionando a vários sintomas que tem a encefalomielite miálgica. Aqui é só um resumo desses trabalhos, mostrando que um vírus, uma bactéria, algum outro fator vai ativar a formação de substâncias de citocinas pró-inflamatórias, que vão levar à hipofusão da mitocôndria, vão levar à ativação do sistema imune, vão levar a própria autoimunidade, vai levar à produção de citocinas desreguladoras, dano da barreira hematoencefálica, de desregulação do sistema de circulação de citocinas e ativação de células da glia e comprometimento de várias áreas do sistema nervoso central. Aqui também é só falar do papel da micróglia, né, na hipótese da micróglia, mostrando uma micróglia que vai ser hiperestimulada e vai liberar citocinas e vai atacar o sistema nervoso central. Resumidamente, porque isso é bem mais complexo. Aqui só para mostrar que porque vários sintomas podem estar presentes nessa síndrome, né? E geralmente por ativação de áreas do sistema nervoso central. Inclusive sintomas menos citados, como palpitações, queda da pressão, alterações na temperatura, alterações de bexiga, alterações do sono, as dores de garganta, sintomas flu-like e assim por diante. Então, o diagnóstico ainda é clínico. Nós temos que nos basear nos critérios de diagnóstico, principalmente de Fukuda e do Canadá. E você precisa ter sempre uma história de uma fadiga induzida por exercício, mas esse exercício não é um exercício que a pessoa vai correr uma maratona para fazer uma atividade, é um exercício comum. O mal-estar pós-esforço, que pode ser apenas levantar-se da cama, pode gerar um mal-estar, disfunção cognitiva. A maioria dos pacientes queixam de disfunção cognitiva, principalmente de disfunção amnésica e de funções executivas. Intolerância ortostática, isso aqui é muito, muito prevalente nessa entidade, que é a incapacidade de realizar qualquer coisa na posição ereta. Ele fica em pé e começa a fazer alguma coisa, ele tem que sentar, ele tem que deitar por essa intolerância ortostática. Sintomas tipo gripe, né, e sono não reparador. E esse paciente tem que ser feito um exame físico completo para afastar outras condições médicas e neurológicas, investigação com exames complementares para afastar os diagnósticos diferenciais. E os diagnósticos diferenciais são muito amplos, daí às vezes a dificuldade de fazer realmente o diagnóstico, né? Desde doenças do sistema endócrino, doenças hematológicas, infecções, né? Doenças neurológicas, lembrar da esclerose múltipla, lembrar no sono excessivo, a narcolepsia, só que é muito rara, né? Doenças psiquiátricas, desordens depressivas, transtorno bipolar, doenças reumatológicas, fibromialgia, porque alguns pacientes desses, eu vou falar, podem ter um componente like fibromiálgico, tá? E outras causas, doença celíaca e assim vai por diante. Deficiências de vitamina, apneia obstrutiva do sono, na sonolência excessiva diurna, sensação de sono não reparador. Bom, então quais seriam os sintomas chaves, né? Eles descrevem os sintomas importantes para o diagnóstico da
síndrome da encefalomielite miálgica. Eu tô reforçando, falando sempre sobre esses sintomas, para que vocês fiquem com eles assim na sua cabeça, porque eles não são difíceis da gente saber, e se você tiver um paciente com queixas assim significativas, você tem que colocar esses critérios. Então, primeiro, mal-estar pós-esforço, que é característico, né, da piora do sintoma após uma atividade física, e ele pode não ter uma relação temporal também. Às vezes ele pode ser imediato, mas pode ser no mesmo dia, depois de algumas horas, ou até no próximo ou outros dias. A fadiga muscular induzida por exercício ou atividade, que é geralmente acompanhada de dor muscular, e a disfunção cognitiva, memória recente, queixas de memória recente, queixa da memória operacional, que é aquela memória que você usa para uma determinada função ali naquele momento, funções executivas com atenção, concentração, planejamento. Anomia e disnomia são descritos com uma certa frequência, e o que eles chamam de brain fog, é como o paciente ele refere como se o seu cérebro tivesse todo enfumaçado, ele não consegue pensar de forma coerente, tá? Isso tudo, lógico, resultando na redução importante das atividades ocupacionais, educacionais e sociais. E pasmem, existem pacientes que abandonaram tudo, estão hoje dentro de casa, na cama, com essa doença. Ainda faltando, são 7 sintomas chaves, né? A dor, que geralmente é persistente, é de difícil controle, tá? A maioria do tipo dor muscular, mas pode haver dor articular ou até características de dor neuropática, padrão fibromiálgico em alguns pacientes, e alguns podem apresentar fasciculações, câimbras, síndrome de pernas inquietas e contrações mioclônicas. As alterações do sono, geralmente sensação de sono não reparador, hipersonolência, insônia, inversão do ciclo circadiano, sonhos vívidos e aqui também síndrome de pernas inquietas. A sensação de não estar se sentindo bem, que é um mal-estar tipo, estou meio gripado, sensação que eu estou gripado, e ela costuma ser contínua e com, geralmente, a sensação de dor na garganta. Pode apresentar linfadenomegalia, tá? E alteração do controle da temperatura, desde uma sensação de febre ou até episódios de sudorese profusa. E os sintomas autonômicos, principalmente a intolerância ortostática, tontura e desorientação espacial, palpitações, que não é assim contínua, elas vêm em volta, e síncope. E aí, quando o paciente apresenta o quadro de síncope, ele deve ser investigado de acordo com o guideline do NICE, né, para as desautonomias, né, e as síndromes vasovagais e alterações autonômicas. E lembrando, dentro dessas disfunções autonômicas, do POTS, né, que é a síndrome de hipotensão postural ortostática relacionada à taquicardia. POTS é extremamente frequente nesses pacientes, né, e como definição é uma intolerância ortostática associada ao aumento da frequência cardíaca de posição supina para ortostática, ou seja, acima de 30 batimentos, né, ou em pé uma frequência maior de 120 batimentos por minuto. Pode fazer parte desses sintomas, geralmente ocorre em pacientes mais jovens, tá? Menor taxa, e acontece em pacientes que têm menor taxa de depressão e de sonolência. Pacientes com fadiga crônica e ou intolerância ortostática costumam apresentar nos exames laboratórios baixa ferritina sérica e hipobitominose D. Esse foi um achado de um trabalho feito em 2011 que encontraram todos os pacientes com esses achados de exame. Existe ainda uma escala de severidade. Essa escala vai de acordo com o tempo do dia que o paciente está incapacitado com a fadiga, que pode ser desde leve, quando ele tem apenas um pedaço do dia, até extremamente severa, quando ele fica todos os dias incapacitado. Comorbidades, né? Sempre podem acontecer. São inúmeras, comorbidades ginecológicas, síndromes de hipermotilidade. Aqui a gente cita a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma síndrome de hipermotilidade. Eles encontraram muitos pacientes portadores de encefalomielite miálgica que tinham comorbidade com Ehlers-Danlos, tá? Cistites, dor pélvica e assim e com migrânia também. Aqui só para mostrar um trabalho que foi publicado mostrando o overlap, né? As comorbidades se interagindo com a encefalomielite miálgica. Tratamento. Realmente também precisamos de um tempo muito grande para falar do tratamento. Eu peguei só desse trabalho aqui, que mostra o que tem de evidência mais forte.
e mais relacionado à dor e a sintomas relacionados a próprio quadro de estado do humor que o paciente fica por ter a síndrome, né? Por enquanto, de evidência, são mais antidepressivos, né? Os triciclos, inibidores seletivos e alguns anticonvulsivantes que atuam em dor, como a pregabalina e gabapentina. Evidência modesta são derivados de opioide, outros tipos de agonistas dopaminérgicos, mas tem um trabalho com a amantadina, que é um agonista dopaminérgico, na verdade é um antiviral, que tem ação agonista dopaminérgica, que melhora um pouco a fadiga desses pacientes. Não tanto quanto a fadiga dos pacientes com esclerose múltipla, que melhoram melhor com a amantadina. Existem outros estudos, eu não trouxe, existem estudos com drogas psicoestimulantes, como o metilfenidato, como o Venvance, para melhorar esses pacientes. Existem alguns estudos que tentam usar, quando o paciente tem um cortisol baixo, eles tentam usar corticoide em doses baixas, como a fluidocortisona, ou mesmo a prednisolona, mas nada ainda tem evidência que suporte o seu tratamento. Alguns estudos individuais com o uso de drogas com biológicos, pensando no mecanismo autoimune. Eu encontrei um trabalho em que eles usaram rituximab em 2 pacientes e os pacientes apresentaram uma melhora substancial em 1 ano de uso do rituximab, que é um biológico, né, um anticorpo monoclonal anti-CD20 do linfócito B. E o tratamento não farmacológico. Tem um estudo que comparou os tratamentos não farmacológicos, né? E que foi um trial randomizado, né? Que chamava-se PACE, e que ele foi feito para mostrar qual seria a evidência e como pode ocorrer a melhora do tratamento não farmacológico nesses pacientes. O que seria esse tratamento não farmacológico? Seria a terapia cognitiva comportamental, tá? Exercícios físicos com esforço gradual e o chamado pacing. Só para vocês terem uma ideia, tanto a TCC como esse exercício físico gradual, ele foi muito ruim de resposta, de evidência nos pacientes com a síndrome, tá? Agora, esse que eu vou explicar para vocês, esse tipo de tratamento não farmacológico chamado pacing, foi o que teve a melhor resposta e o que tem recomendação de ser aceitável e principal forma de intervenção não farmacológica nesses pacientes. O que é esse pacing? Esse pacing ele é bem extenso. Ele é um tipo de tratamento em que você vai trabalhar com o paciente vários pontos. Desde como que ele deve agir perante a sensação de fadiga, em que ele deve intercalar as atividades com repouso, e que, por exemplo, só para dar um exemplo, isso é bem complexo, esse PACE, tem várias indicações e formas de fazer. Por exemplo, vou dar só um exemplo, o paciente com a síndrome, ele quer cozinhar, ele quer ir fazer um bolo. Então ele começa a fazer o bolo, ele vai se sentindo fadigado, então ele deve parar, deitar, fazer um repouso. Assim que ele sentir que ele está melhor, ele pode voltar e continuar a sua atividade. Então é um tipo de terapia que vai lidar com momentos de repouso, cansaço, dentro do limite, dentro do que a pessoa consegue fazer naquele momento, tá? Então esse é o tipo de tratamento. Ele tem um protocolo, depois se vocês quiserem ver o site, como que é feito essa terapia, que realmente mostrou uma evidência melhor para os pacientes portadores. E aqui a ME Association, né, que é do Reino Unido, é a associação mais importante da síndrome da encefalomielite miálgica. É uma associação que você encontra tudo sobre a síndrome, você encontra sobre a doença, sobre os mecanismos, estudos, serve também para os pacientes, portadores, familiares, tem aqui relatos, tem históricos e tudo que vem de publicação nova. E se, por exemplo, nós médicos, a gente pode nos inscrever e a gente recebe uma apostila, eu vou mostrar para vocês, que todo ano é revisada, que é essa apostila aqui, com toda uma revisão sistemática sobre a síndrome de encefalomielite. Eles mandam para a gente gratuitamente. Então aqui tem um resumo de tudo sobre ela, tudo de forma técnica, tá?
E é interessante para quem lida, quem já teve paciente, quem gostaria de começar a tratar. E eles cadastram também médicos para que possam entrar em grupos de tratamento dessa síndrome. Bom, eu vou dar rapidamente para terminar, vou falar só de um paciente. Eu comecei a estudar essa síndrome depois dessa paciente, ela já veio comigo com esse diagnóstico, uma paciente de 24 anos, formada em arquitetura, que há 3 anos do início dos sintomas, né, ela tinha acabado de formar, ela tinha tido um quadro de dengue, mas ela passou bem por esse quadro, e 4 meses depois da dengue, ela começou a ter hipotensão postural, ela chegou a ter síncope, ela começou a ter uma fadiga enorme, inclusive de levantar para escovar os dentes, de tomar banho, de sair de casa, de dirigir o carro. E isso foi se perpetuando até chegar um momento que ela ficou totalmente incapaz de sair de casa. E quando ela chegou para mim, ela não conseguia, ela senta na cadeira e quando você levanta para levá-la para a mesa de exame, ela tem essa intolerância ortostática, ela deita, você tem que esperar um momento para começar a examiná-la. Quando for sentada para examinar ela sentada, tem que esperar, dar um tempo. E a vida dela hoje é extremamente incapacitada. Ela já usou de tudo quanto é droga, para dor, psicoestimulante, antidepressivo, várias associações, e ela ainda está muito debilitada. Entrou para a associação ME e que ela começou, e ela conseguiu, tem um médico brasileiro nessa associação, que eu mantenho contato com ele, e a gente conseguiu trazer o pacing para ela usar no dia a dia, e o pacing tem sido uma coisa que tem melhorado muito o dia a dia dela, para que ela volte a ter a sua vida normal, social, profissional e assim por diante. Bom, é muita coisa para dizer em poucos minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois nós estamos à disposição. E vamos lá. Obrigada.